Irmãos, eu estive, antes de entrar no assunto, eu estive esse ano por 3 meses fazendo um treinamento para aprimorar o inglês lá nos Estados Unidos, numa base missionária da Jocum, Jovens com a Missão. E nos preparativos para passar esses 3 meses lá, a gente é informado de um monte de coisa, e uma das informações que eu recebi é que a gente participaria das atividades da base missionária, né? A gente seria levado a cuidar da base, pintar a parede, fazer a própria comida, né? Também participar das atividades missionárias, né? Com o pessoal que mora na rua. Muita gente não sabe, mas nos Estados Unidos tem gente que mora na rua também, né? Tem pobre também lá. Às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, né? Então eu vim com aquela, tá ok, eu vou participar de algumas coisas lá e tal, né? Vou sujar as mãos, a gente vai cuidar do jardim, cuidar da base e tal. Aí no primeiro dia que a gente chegou lá e tal, encontrei um outro pastor também, do Paraná. Melhorou? Encontrei um outro pastor lá do Paraná também, para participar do mesmo programa. Nós já fizemos amizades e tal, e contando as experiências. E eu já falei para ele, olha, estou para 20 anos já de ordenação no ministério. E ele falou assim, eu tenho menos que você, mas tenho mais idade que você, e nós dois, quando nós chegamos na turma lá, para fazer aquele treinamento, percebemos que nós éramos os anciões lá do negócio. Tudo molecadinha, jovem e tal. Eu falei, rapaz, o que nós viemos fazer aqui? Os 2 reverendos, no meio dessa turma. Aí na primeira semana, a gente já recebe as instruções. Olha, o horário de levantar é esse, a atividade é tal, o horário de vocês fazer almoço, tem escala disso, escala daquilo, vocês pegam a van em tal horário, vocês têm que chegar em tal horário, você vai ficar na casa desse casal americano aqui e tal. Aí eu cheguei na casa do americano, o americano já me informou quais são as regras da casa, eu já falei assim, uai, que negócio é esse aqui? Está meio estranho para mim esse negócio aqui. É assim, funciona assado, esse banheiro aqui é comunitário, você vai dividir com mais 3 pessoas, não ao mesmo tempo, é claro, mas é assim que funciona. Eu já senti aquele primeiro impacto. Tinha que me enquadrar. Aí na base missionária, no primeiro dia de atividade para cuidar da base, o chefe da turma, quem ia organizar todas as tarefas, uma garota de 17 anos. Aí eu cheguei e olhei para a cara do reverendo lá, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, aí ele olhou, o que nós vamos fazer aqui, hein? E aí a pessoa lá, né, muito bem educada e tal, mas com 17 anos, mandava a gente fazer as coisas, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, você vai pintar aqui, você vai não sei o quê, e tal, hoje você vai arrancar aquele mato ali, que não sei o quê. E alguma coisa começou aqui dentro, assim, mas que coisa. Pensei comigo, né? Porque, peraí, 20 anos de ministério, reverendo, Marco Aurélio, ninguém conhece, mas a gente acha que será que eu vim fazer aqui? E foi a primeira semana, na segunda, na terceira mudou o chefe. Aí ao invés da garota lá de 17 anos, quem liderou era um outro rapaz que estava também lá na base há algum tempo, um músico lá, né, mas bem mais idade, ele tinha uns 19. E aí chegou e falou pra gente e tal, agora eu vou liderar vocês e tal, e era o chefe mesmo do negócio, mandando e tal, e foi mais 3 semanas com ele. Aí um dia eu estava lá assim, agachado, arrancando os matos num negócio assim lá e tal, e ele chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, muito obrigado pela sua humildade. Eu olhei para ele e falei assim, se ele soubesse o que está acontecendo aqui dentro de mim. E eu olhei para ele e fiquei quieto. E o Jorge, esse outro pastor amigo meu, nós dois se torcia. Eu disse, o que Deus está ensinando comigo? Além do inglês, além de Bíblia, além de estratégia missionária, o que Deus está trabalhando no meu coração aqui nesses dias? Aí é um assunto que eu quero, uma disciplina espiritual que eu quero conversar com vocês, porque Deus mexeu muito comigo. Eu já falei sobre esse tema, né, durante várias vezes, mas falar sobre esse tema depois dessa minha experiência, para mim se tornou um pouquinho diferente, que é a disciplina da submissão.
Pode nos ajudar aí, fazendo um favor? Põe lá para nós. Vamos ver se vai funcionar aqui. Aí. A disciplina da submissão. Alguém tem alguma ideia de que seja? O que é essa palavra submissão? Um de cada vez, assim, bem rapidinho, vai lá. O que é submissão? Obedecer? É, sério. Uhum, exatamente. Foi uma boa você colocar isso, porque na submissão militar, você obedece a uma hierarquia, né? E você é submisso a quem já galgou alguns degraus, né? Além de você. Então, se você é cabo, o outro é capitão, você se submete ao capitão, né? A questão da submissão no assunto espiritualidade cristã é uma submissão que vai além disso. Por quê? Porque você vai se submeter, né, em muitos casos, a alguém que não galgou os mesmos degraus que você. Mas você vai se submeter por uma questão de uma disciplina. Mas não porque essa pessoa, este alguém ao qual você vai submeter, necessariamente tem mais experiência que você. Né? Então, se lá na base missionária tivesse um pastor de 30 anos de ministério, ou que fosse um doutor, não sei o quê, talvez no meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu olhasse para ele e falasse, não, tudo bem, ele mandou, vou fazer. Mas quando eu me deparei com aquela pessoa, que eu tinha idade para ser pai, só pai, avô ainda não, tá, gente? Só pai. Aí eu falei assim, não, peraí. Nós estamos acostumados a falar das disciplinas espirituais com mais desenvoltura. Nós falamos sobre oração. Me ajuda aí, pastor Marcelo, Manuel. Disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação, serviço, tá? A disciplina da submissão, pelo menos, é uma coisa assim que a gente luta muito, que envolve bastante coisa, e vamos adiantar, senão a introdução fica maior do que o conteúdo. Olha lá, o propósito das disciplinas é o que é a liberdade. Nosso objetivo é a liberdade, não a disciplina. Por que liberdade? Porque eu vou incentivar você a se submeter, não por imposição, mas porque você é livre para obedecer. Faz toda a diferença. Quando a gente obedece de forma livre, é diferente de você se submeter por força. Vou te falar a diferença. Outro dia eu estava buscando meu filho na escola, e chegando perto da escola, eu tenho que pegar mais ou menos uns 500 metros da rodovia. E hoje tem a regra, a lei, que a gente tem que andar na rodovia com o farol ligado, não é isso? Eu esqueci. E é assim que acontece. Bem na hora que a gente esquece, a gente encontra um guarda, não é? Então, e naquele dia ele estava ali em frente à entrada daquele bairro, estava com uma arma bem grande assim. Então, ele, quando olhou para mim, eu falei, agora já foi, já era, né? Aí ele estava passando perto dele, ele fez assim para mim. Eu falei, nossa, o cara me achou legal, de certo, né? Não, era o farol, falou, já. Liguei, beleza, né? Ele estava à procura de outra coisa, pelo jeito era algum bandido que tinha escapado, alguma coisa assim. Mas ele não me multou, mas ele está certo, a autoridade dele. E era um guarda bem novinho e tal, mas ele tem autoridade. Agora, por que eu me submeti? Porque ele tem autoridade. Eu era livre para não acender o farol? Era livre para não acender. Mas por que eu acendi? Não sou bobo. Multa, e ele podia me prender o carro, um punhado de coisa. A disciplina espiritual, gente, ela só vai funcionar para a gente quando você entender que você é livre para fazer isso, que não tem uma força, porque não isso se torna doentio, né? Então veja bem, o exercício da disciplina é libertador, pois nos livra de tudo que nos escraviza. Eu não faço isso por escravidão, mas eu faço porque eu sou livre para fazer, né? Por isso que não é disciplina no sentido que a gente usa de castigar alguém, é disciplina porque a gente faz de forma ordenada, corriqueira, programada.
Por isso que se é uma disciplina. Tá? Opa. O cristão, é o que disse Lutero, é o mais livre de todos os senhores. E o que mais? Não está sujeito a ninguém. Mas o cristão é o mais submisso de todos os servos. E está sujeito a todo mundo. Ele está sujeito a todo mundo. Está entregue às pessoas. Muito bem. Vamos caminhando. A obsessão que nós temos de dirigir, de ter o controle, de fazer com que as coisas marchem de acordo com a nossa vontade, nos torna doentio. Tá? Porque nós, boa parte, aliás, a maior parte das coisas que estão à nossa volta, a gente não tem controle, irmãos. Você não faz amanhecer o dia e nem anoitecer. Não depende de você, por mais que você queira. Está fora de controle isso. Irmãos, desculpa a franqueza, mas tem hora que a gente não controla nem os intestinos da gente. Você já passou por isso? E a gente às vezes quer controlar tudo na nossa vida. Então preste atenção, que a gente quer controlar, por exemplo, os filhos. Quem é pai e mãe? A gente quer controlar os filhos, a gente quer planejar tudo para eles, a gente quer e tal. Ó, você, enquanto começa a andar, você fala, vai com essa roupinha para a igreja. Ah, beleza, o filho põe, a menina põe na roupa, você vai com isso aqui e tal. E vai, você joga para dentro do carro, você tira para dentro do carro e tal. Aí chega um dia que a menina, o menino olha para você, eu não quero essa calça, eu não quero essa camiseta. Aí você fala, mas tem que ser essa. Mas eu não quero, eu quero a outra. E a gente não consegue entender por que ele quer a outra, não quer a que a gente quer. Aí ele quer usar uma, entendeu? Que é cor de rosa, mas a calça não combina. E a mãe fica doida, porque até explicar para esse menino, para essa menina, não combina essas duas cores nesse momento aqui. Mas eu quero essa. Aí a mãe fala assim, como é que eu vou levar para a igreja esse menino? Vai chegar lá, todo mundo vai falar, quem é a mãe dessa pessoa? A gente não tem controle, porque o outro começa a ter as suas vontades. E na vida tem um punhado de coisas, que a maior parte não estão sob nosso controle, mas a gente acha que tem o controle de tudo, que pode exercer o controle de tudo, e deixa a gente doente. Um dia eu falei para uma pessoa numa determinada situação, que a gente não tem controle sobre os sentimentos das pessoas. Por mais que a gente queira que uma pessoa goste da gente, eu não tenho poder de determinar o seu sentimento e falar assim, a partir de hoje você vai me amar. Funciona. A gente não tem controle. A pessoa vai ter a sua vontade, o seu querer. Ou a gente se submete às coisas que ou a gente adoece. Tá? Vamos lá. Começo de conversa. O ensino bíblico sobre a submissão concentra-se antes de tudo no espírito com que vemos as outras pessoas. E a Escritura não tenta expor uma série de relacionamentos hierárquicos, mas o quê? Continua alguém para mim aí? Uma atitude o quê? Interior de muita subordinação. Pedro, por exemplo, apelou para os escravos do seu tempo, que viviam numa realidade de igreja, lá em 1 Pedro capítulo 18. Olha o que Pedro diz, o quê? Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos sujeitos aos seus senhores. Nós não vivemos num período de escravidão declarada no nosso país, na nossa sociedade. E talvez a gente pudesse aplicar aqui, né, substituindo ali senhores por patrões, ou por chefes, ou por líderes, ou por pastor, por presbítero, por diácono, por alguém que está investido de autoridade, qualquer um. Agora, leiamos dessa forma. Eu me sujeito àqueles que estão, né, na liderança, com todo respeito.
Não apenas se ele for bonzinho, se ele for aceitável para mim, for amável para mim, mas também se ele errar, se ele for mal. Porque a gente tem uma tendência muito forte de se sujeitar mais quando a pessoa faz tudo que a gente quer, quando o líder nos agrada, quando aquele chefe de departamento, quando aquela pessoa que está nos liderando faz tudo que está na nossa cabeça. Mas quando faz alguma coisa que é contrário ao que a gente pensa, a gente arrepia. Eu vou dar outro exemplo lá na base missionária. Um missionário já bem de muitos anos lá, ele cuida da parte de mecânica, da parte de consertos. E aí nos deu a tarefa de consertar alguns bancos. Eu, modéstia à parte, aprendi com meu pai a fazer um punhado de coisa na área da construção, né? E aí ele não confiava na gente, que a gente podia pegar aquele banco, trocar a madeira e pintar, né? E então ele chegava para a gente e dava umas broncas. Não, porque não. Falei, mas rapaz. Aí eu pegava a trena e media. E falava, ó, esse pedaço aqui tem que ser do mesmo tamanho daquele lá, porque senão não vai combinar com os outros 3. E ele estava orientando a gente de forma errada. Falou, ó, se eu seguir essa medida que o senhor me deu, vai ficar assimétrico o negócio. E aí, gente, tive aquela, o que eu faço? Fico brigando com ele o tempo todo, ou faço o que ele quer? Aí eu pensei na minha cabeça, se eu fizer, aí eu vou ter que cortar mais um pedaço, vai ser 2 serviços, mas fui fazer. E aí peguei, cortei do jeito que ele queria, coloquei lá. Quando ele chegou, ele olhou assim, realmente você estava certo. E lá por dentro eu falava assim, é o que eu estava tentando te dizer há tempão, agora é 2 serviços. Cortei 2 vezes. Aí ele falou, não, deixa que eu corte. Eu falei, não, eu vou cortar. Chegou lá, cortei, pintei, tudo. Mas isso lá dentro, pegava. Eu não vou aqui abrir para discussão aqui tudo, mas só para a gente, uma aplicação que a gente pode fazer, gente. Nem sempre no nosso país nós vamos ter o governo que a gente quer. Seja em qualquer esfera. Mas para nós cristãos, a ordem é muito clara. O que a gente faz com relação às autoridades? O que a Bíblia faz? O que a Bíblia nos manda fazer? Não gosto. Paciência. Vamos engolir. Tem jeito. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. A pedra de toque, ou seja, um instrumento de medida, né, para o entendimento bíblico da submissão, é Marcos 8,34. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Esse verso todo mundo sabe de cor, desde criancinha, foi criado na igreja. Mas o que significa? Primeiro, qual é o público que está ouvindo Jesus? É uma multidão, e dentre essa multidão, você tem um grupo que caminhava mais com Jesus, que são os discípulos, e Jesus disse para todos, se alguém quer acompanhar, negue-se a si mesmo e siga-me. Logo depois, nesse mesmo texto, o que acontece com boa parte da multidão? Se dispersa. Os discípulos acompanham. Jesus pergunta para ele, vocês querem ir também? Em outra ocasião, quando o discurso começa a ficar mais apertado. E aí Pedro responde para Jesus, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas veja bem qual foi o chamado de Jesus, negue-se a si mesmo. Este, irmãos, é o primeiro chamado para que a gente negue a nós mesmos. O que isso significa? Vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia. A autonegação não significa perda da nossa identidade. Mas se eu me submeter a Jesus, eu não vou poder... Eu gosto de chocolate. Agora, se eu submeter a Jesus, não posso mais comer chocolate. Não tem nada a ver de perder os seus gostos pessoais, aptidões, afinidades, assim por diante. Nem a sua identidade, nem aquilo que te distingue de uma outra pessoa. Mas, sem a identidade, a gente não tem nem mesmo o que negar. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Onde é que realmente nós podemos colocar a nossa identidade? Veja bem. O que a Bíblia fala
sobre nós aqui neste mundo? Luz e sal da terra. Isso. Definindo, né? Somos luz. O que mais? Isso. Peregrinos e... Então, nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Então, a nossa verdadeira identidade, eu diria o seguinte, a nossa verdadeira imagem está onde? Está em Deus, oculta em Deus. Tá? Então, quando a gente fala o seguinte, olha, eu vou me abandonar em Deus, vou abandonar minha identidade, a gente sofre muito com isso, talvez, porque a gente esteja, digamos assim, se medindo, se firmando muito naquilo que o mundo acha que a gente é. E aí, gente, quando a gente pensa em negar tudo isso, como o nosso amor está muito ali, a gente sofre. Porque a gente alimenta essa falsa imagem, essa falsa identidade que o mundo nos dá. Porque num determinado momento isso é muito interessante para nós. Porque a gente ama demais isso aqui. E é por isso que dói quando Jesus fala assim, olha, você tem que negar a si mesmo. Mas como assim? Eu tenho que fazer tudo o que eu quero aqui nesse mundo. Quer ver uma grande máxima disso hoje, gente? Dentro do movimento feminista, tem um slogan: meu corpo, minhas regras. Eu vou fazer o que eu quero, porque o corpo é meu. Então, esse é um discurso da autonomia, ou seja, eu faço, eu me basto, eu não tenho que responder a ninguém além de mim mesmo. Mas na verdade, por trás desse longo meu corpo e minhas regras, significa que você está aderindo a um discurso que é deste plano aqui. Você pensa que está sendo, está adquirindo liberdade, mas pelo contrário, o que você está adquirindo é escravidão, porque ao diferir de um discurso, você abre o outro, você abraça o outro. Não tem ninguém nesse mundo, irmãos, que possa dizer que vive totalmente sem regras, mas ele vai estabelecer um modo de pensar, de agir, de um outro lugar. Se não for na Bíblia, vai ser de algum movimento. O que muitos adolescentes não fazem, irmãos, para serem aceitos pelo grupo? Eles aderem às regras e os pensamentos daquele grupo. Ah, não, eu não quero viver de acordo com esse código aqui, mas eu vou viver com o código de outro. E aí, quando Jesus nos chama a autonegação, é para a gente pensar o seguinte: olha, será que realmente quando Jesus diz assim, olha, negue-se a si mesmo e siga-me, será que ele está dizendo o seguinte: ó, gente, abandona tudo, esse projeto de mundo que você tem e caminha comigo e me siga, porque vocês vão ser tremendamente infelizes, esse é o meu objetivo. A vida comigo é uma vida ruim demais, vocês vão ver. É assim que Jesus propõe? Será que Jesus faria isso? Você vê algum discípulo, você vê algum que caminhou com Jesus verdadeiramente? Vou pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Você vê o apóstolo Paulo no final de sua vida reclamando e dizendo: eu me arrependi. Olha, quanto me arrependi de ter abandonado o farisaísmo, quanto eu me arrependi de ter abandonado o sinédrio, quanto eu me arrependi de ter abandonado Jerusalém. Pelo contrário, Paulo diz assim: gente, tudo isso eu considerei como perda, por causa da sublimidade de Cristo. Atos 9,16, no chamamento do apóstolo Paulo, olha o que Jesus falou para ele: pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí você encontra o apóstolo Paulo escrevendo uma carta da prisão lá em Filipenses. Como é que ele escreve? Um homem amargurado, um homem cheio de tristezas? Não, pelo contrário. O que ele escreve?
Paulo, servo do Senhor, estou aqui, se alegre em Deus, se alegre no Senhor. Eu confesso para vocês, gente, tem hora que eu não entendo o apóstolo Paulo, eu falo assim, Paulo, se um dia nós pudermos conversar, como eu tenho que aprender? Porque às vezes, irmãos, durante o dia, a gente vive todos os humores num dia só, não tem? Todos os humores possíveis a gente vive num dia só, já amanhece. Quem aqui amanhece, gente? Vamos, só brincadeira, não precisa ficar triste, não. Quem aqui amanhece feliz da vida? Amanheceu o dia, que beleza, ai que legal, vou tomar um belo café. Quem amanhece assim? Ok. Quem amanhece assim? Meu Deus, vou beber um pouco mais, gente do céu. Aí você olha para a esposa assim, bom dia. Quem amanhece assim? Eu sou assim. Demora meia hora para até o humor melhorar. Não é? Eu acho que o pastor Manuel acorda com o cheiro do almoço. Brincadeira. Veja bem, o que Paulo escreve, na minha opinião, sobre alegria, gente, não é essa questão da gente ter um humor diferenciado. Ele está falando de um estado de espírito, de um jeito de viver, que a vida ela é cheia de significado. Mas para isso acontecer, primeiro ele abriu mão, ele abandonou, ele se autonegou. Aí sim a vida dele encheu de significado. Tá? Eu vou pular esse slide aqui, que eu quero trabalhar isso aqui melhor. Bíblia. Quem acha a sua vida, perdê-la. Mateus 19, 39. O que é que você acha que a Bíblia quer dizer com isso? Pode falar quem quiser. O que você acha que a Bíblia quer dizer com isso? Pode falar, mano. Mais alguém? Mais alguém quer colaborar? Vamos ver os versos paralelos? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. As palavras ali são muito fortes, tanto positivamente como negativamente. Quem ama a sua vida positivamente é forte, olha que coisa boa, a gente tem que amar a vida mesmo. Mas também fala, aquele que odeia a sua vida, onde? Mas a palavra e o verbo odiar também é bastante forte. Por que odiar a minha vida aqui nesse mundo, se ela é um dom de Deus? Por que essas duas coisas estão em oposição? Aí vem o discernimento, né? Uhum. O que é certo e o que é errado. Uhum. Não é verdade? Sim. Nós temos o discernimento do Espírito Santo de Deus. Ok? Sim. Agora olha só, olha o que disse Jesus sobre si mesmo. Se o grão de trigo, ele está falando dele, está usando a metáfora aqui, caindo na terra, se ele não morrer, vai continuar sozinho, mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Do que é que Jesus está falando aí? Olha, em outras palavras, se eu não for para a cruz, nada vai acontecer.
E Paulo depois escreve sobre isso, fala assim, olha, se Cristo não morreu, se Ele não ressuscitou, em vão é a nossa, acabou, não tem sentido nenhum esse negócio. Então o que Jesus está falando, olha, mas se morrer vai dar muito fruto. Então a metáfora do trigo é o seguinte, quando o trigo é jogado, a semente é jogada na terra, o processo é esse, absorve água, essa semente, ela enche, ocorre a multiplicação, né, celular lá dentro, e aquela semente ela irrompe, ela deixa de ser uma semente para virar um broto e sai para fora da terra. Mas se ela continuar como trigo lá embaixo, nada acontece. Então, enquanto a gente não entender que nós somos chamados para viver uma vida agora segundo o padrão de Deus, para a glória de Deus, para viver para agradá-lo, para fazer a vontade dele, a nossa vida não desabrocha. Ela não agrada a Deus, ela não é uma vida digna de ser vivida. A verdade é essa. A verdade, irmãos, é que somente os cristãos que assumiram a posição de autonegação é que vivem realmente. O restante das pessoas que estão sem Cristo não vivem. No Evangelho de João, Jesus deixou bem claro que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e aquele a quem Tu enviastes. Então, quem não fez isso, não vive realmente. O que será que Jesus quis dizer? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, está vendo? Ele correu, ele ganhou o mundo inteiro, ele fez tudo o que queria, ele conquistou tudo o que queria, todos os títulos, todo o dinheiro do mundo, ele fez tudo, mas perdeu a sua alma. E eu entendo, irmãos, que alma naquele sentido não é somente essa alma, essa vida após a morte, mas ele se tornou um desalmado vivo. É uma pessoa que tem tudo, mas ele não é gente de verdade. A vida dele não tem significado algum, não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo, por que ocupa esse lugar aqui nesse mundo? Outro texto que nos ajuda. Quem me serve precisa seguir-me, onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Opa! Vocês entenderam agora como esses 3 versos têm muita coisa a ver para nós? Aquele que me serve, segue. E onde eu estiver, o meu servo vai estar também. Então, quando a gente não quer abrir mão do que este mundo oferece, a gente perde o que Deus está oferecendo. A decisão é da gente. Entenda. Quando vivemos fora da autonegação, exigimos que as coisas andem segundo o nosso entender. Quando não andam, voltamos para a autopiedade. Pobre de mim, as coisas não deu certo para mim. Exteriormente a gente se submete, mas fazemos aquele espírito de martírio. A gente muitas vezes, irmãos, ainda abraça essa ideia de autonegação com uma ideia, com todo respeito, uma ideia medieval católica ainda, como se o sofrimento nos purgasse, ou nos purificasse. O chamado de Jesus para a autonegação, para o negue-se a si mesmo, não é para a gente andar somente com aquela cara de triste. Agora eu sou crente, eu tenho que abandonar tudo. Olha lá a turma lá, está todo mundo festando, eu estou aqui. Ai, que vida triste que eu tenho. A turma enche a cara por aí, eu tomo refrigerante. E faz mal do mesmo jeito, mas toma. Me resta é comer bastante, porque não pode beber. Olha lá. Está vendo só? Aí a gente vive o Salmo 73, do Asaf, quando olha a prosperidade dos ímpios e fala assim, ó, parece que eles nem ficam doentes, esse povo. E lá em casa é bursite, artrite, artrose, dor de cabeça, dor não sei aonde, minha mulher reclama, minha sogra está ruim, meu pai está ruim, minha mãe também está ruim, eu também estou ruim. Mas a vida de crente é assim mesmo. E ainda tem um que vai fazer uma visita para a gente no momento desse e fala assim, ó, e vai piorar. E tem mais, e agora você vai ver, a política vai piorar.
Não, e tem mais, você vai ver, vai falar sobre os filhos, ele nunca vê nada de bom nos filhos, já encontrei gente assim. Meu filho agora está com 15 anos, sempre tem alguém que fala assim, agora você vai ver. Eu falei, agora que eu vou ver, benção, meu filho. Vai ver, menino bom. Cada idade tem a sua beleza. Olha que saudade que eu tenho de meus 15 anos, gente. Pulava para cá, pulava para lá, pulava para cá, pulava para lá. E se eu pular hoje, né? Já viu. Quebra isso, quebra aquilo, e por aí vai, né? Entendeu? Eu espero que da próxima vez que eu vier aqui para a rancharia, eu não estacione ali na vaguinha do idoso, mas espero que estacione, que eu chegue até lá. Louvado seja Deus. Você que já está, né, usufruindo dessa beleza de estacionar na vaga do idoso. Que maravilha, gente. Você chegou lá? Muita gente já foi chamada. Você está com pressa, não? Não. Que maravilha, eu falei com meu pai outro dia, emprestei o carro do meu pai, na verdade eu fui levá-lo num determinado lugar, e não achava, meu pai, não achava estacionamento lá em Apucarana, e não achava, lembrei, falei, esse carro aqui é do meu pai, eu estou com ele, abri o porta-luva, a plaquinha do idoso lá, o cartãozinho do idoso, eu vi, gente, uma vaguinha do idoso, eu não sei se estou certo ou errado, depois me corrige, mas eu estou carregando meu pai e o carro é dele. Estacionei lá, joguei o negócio do idoso lá em cima do painel do carro, fui lá atrás dele, lá ele estava pegando um resultado dos exames, joguei ele para dentro do carro, lá e falei, pai, ó a vantagem aí, ó. Mas a gente, irmãos, às vezes entende essa vida cristã mais ou menos nesse sentido, né? Porque parece que sempre as coisas, é difícil a gente abandonar as coisas, eu não entendo, parece que os discípulos de Jesus, eu vejo no Novo Testamento, gente que abandonou esse mundo, se jogou nos braços para viver uma vida com Deus, mas ele fala isso de forma positiva. Paulo é um desse, Pedro é um desse, e outros tantos missionários, né? E por aí vai. Olha lá, homens e mulheres dos nossos tempos acham extremamente difícil ler os grandes mestres devocionais, porque fazem uso tão pródigo da linguagem da autonegação, de se abandonar. Um deles é esse Thomas Kempis. Escreveu um livro chamado Imitação de Cristo. Difícil de ler, mas muito bom. Não formar opinião de nós mesmos e sempre pensar em termos elevados com relação aos outros é grande sabedoria e perfeição. Não faz formar opinião sobre nós mesmos. Lembra de quando eu comecei essa história falando a respeito de mim mesmo, chegando lá achando que receberia um tratamento diferente? E pensar com termos elevados a respeito dos outros é sabedoria, é uma disciplina, não é? O que mais? Faz-me um cativo, Senhor, ao que disse o autor, e então livre serei. Obriga-me a entregar uma espada e serei conquistador. Nos alarmes da vida me afundo quando estou só, aprisiona-me em teus braços e forte em minha mão será. Eu amo poesia, gente. Faz a gente entrar num outro patamar. Faz a gente pensar e falar em coisas que talvez a gente que não é bom em poesia não consiga expressar. Mas é isso exatamente. Quando eu me entrego e me torno servo de Cristo, a liberdade entra na minha vida. Totalmente diferente, não é? Filipenses 2, o que diz? Você vai lembrar comigo. A partir do verso 8. Tende em vós o mesmo sentimento. Verso 5, se não me engano. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Quem é que Paulo está falando? De quem ele está falando? De Jesus. Subsistindo, ou seja, ele é Deus, em forma de Deus, ele é Deus, mas assume o que? A forma de servo. E se humilha. E obedece até a morte, e morte de cruz. Eu te pergunto, alguém na face da terra foi mais feliz do que Jesus? Porque a Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de
alegria. Alguém sofreu mais do que ele? E tem mais, irmãos. Numa alegria futura, a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará... Oh, meu Deus, que coisa fantástica! É como se Jesus, olhando para trás, estando passando naquele momento de cruz, eu estou aqui conjecturando, né? Sofrendo, passando, mas vai valer a pena, porque vou levar um punhado de gente para estar junto comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas, João capítulo 14. Se não fosse assim, eu não vou falar. Quer dizer, alguém, irmãos, que podia e vivia muito bem sozinho e que resolve compartilhar a sua casa. É alguém que é o único filho e que resolve ser o irmão mais velho e fala o seguinte: olha, tem tanto espaço aqui, gente, não dá para viver aqui sozinho, chama todo mundo e vamos dividir essa alegria. Esse tempo atrás nós fizemos lá em casa um fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha em casa aí? Fizemos, eu e meu pai fizemos um fogão a lenha. Aquele que tem lá chapa de ferro, depois tem um forninho do lado e tal, uma churrasqueira que é o trono especial, né? E tal. E aí eu falei com meu pai assim: pai, tá eu, o senhor, a mãe aqui. Esse fogão a lenha só tem sentido se tiver os parentes todos em volta. Aí o pai coçou a cabeça e falou assim: rapaz, sério, foi sério, porque senão não tem sentido. Eu falei: como assim? Porque quando a gente vai no churrasco, tem gente que vai, gente, apavorado no churrasco, né? Porque o negócio dele é comer. Vou fazer um parênteses aqui. Uma vez eu fiz uma festa de aniversário da seguinte forma: falei para os amigos da igreja, falei: o negócio é o seguinte, você não leva, vou alugar uma chácara e cada um leva uma carne suficiente lá para você e quem você chamar. A gente joga lá na churrasqueira e nós vamos comendo lá e tal. E aí um amigo meu levou uma picanha. Gente, quando a gente vai em churrasco comunitário, a gente normalmente não leva picanha, a gente leva uma fraldinha, a gente leva um... porque vai misturar tudo, você sabe como é que é, né? Mas esse irmão abençoado queria comer a picanha dele, e ele acreditou que ele ia comer a picanha dele, sozinho. E ele jogou a picanha lá para os dois churrasqueiros, e virou as... depois eu venho comer. Gente... Ele voltou depois de um tempo, todo feliz. Daí, cadê minha picanha? E o churrasqueiro falou: rapaz, eu não vi picanha nenhuma aqui não. Está tudo embolado aí, você faz o que quiser aí. Ficou chateado, foi embora chateado, lá do aniversário. Mas fazer o quê? Né? Fazendo um parênteses, falei assim: pai, esse fogão a lenha tem sentido se a gente juntar a turma, porque o negócio não é comer, o negócio é estar junto. O negócio é a gente ter uma boa conversa na hora do churrasco. O negócio é a gente desfrutar, né, da presença das outras pessoas. Quando a gente percebe, gente, que o valor das coisas, né, não está em possuí-las, mas em desfrutá-las, é um exercício espiritual. Enquanto a gente acha que é dono, a gente não se alegra com o que tem. Você entendeu ou não? Tá bom. O pai enviou o filho veio. O filho foi obediente ao pai, João capítulo 8. O filho enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo é obediente ao filho. Não existe subordinação na Trindade, mas existe uma comunhão intensa, tão intensa que a nossa mente não consegue entender. O que isso tem a ver com a submissão? É que Jesus, gente, pensa comigo, sendo Deus, ele abandona o que é, se diminui, se inclina para vir nos alcançar. A gente deveria fazer o mesmo. Deveria fazer o mesmo. Esse é o exemplo que Deus nos dá, tá? Terminando, o primeiro ato de submissão na nossa vida é a quem? Ao Deus Trino e Uno.
A quem eu me submeto? Em primeiro lugar, tudo isso está na Bíblia, tá, gente? A Deus. O segundo ato de submissão é a Bíblia. E olha, a Bíblia torce a nossa vontade, hein, gente? A Bíblia tem cada passagem que pega a gente de jeito e chama a gente, olha. Eu amo caixinha de promessa, entendeu? Mas as caixas de promessa, a gente só tem as promessas, né? Por isso que chama caixa de promessa. Mas tem umas outras partes na Bíblia lá que a gente dá umas puladas, não dá? Não é genealogia, não, eu decorar os nomes, eu estou falando daqueles que pegam no pé da gente, aqueles trechos da Bíblia que mandam a gente mudar de comportamento, que fala que a gente está errado, não é? Vou dar um exemplo disso aqui. Estava conversando com a minha esposa um dia desse e nos livros que ela estava lendo, eu leio um livro, comento com ela comenta comigo e tal, e chegamos num assunto que tem a ver com a vida familiar. E aí a gente estava conversando sobre o assunto, nem vou abrir muito para discussão sobre isso, que o tempo não dá e depois vai longe. A questão da submissão dentro da família. Como é que a Bíblia fala a respeito de submissão dentro da família? Vocês sabem? Pois é. Aí eu falei, pois é. O tipo de submissão do homem também, que a gente pula. Né? Aí o homem fala assim, ó, a Bíblia diz aqui, querida, que você tem que ser submissa. A esposa, mas vamos ler uns versos anteriores. A quem o homem tem que ser submisso? Vê lá o que a Bíblia diz da responsabilidade do homem. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Traduz isso em miúdo, gente. Se entregou por ela. Em outras palavras, se a espada apontar para a tua família, o primeiro a pôr o peito na frente tem que ser você, homem. Não é para a gente fugir das crises, é o primeiro a fazer. Hã? Tem bastante. Normalmente quando o homem fica tranquilo. Não é? Mas a Bíblia deixa claro. E por aí vai. Mas é um assunto que nos pega. Não é? Filhos, obedecei aos vossos pais. Mas pais, também não provoca a ira dos filhos. Porque pai também está em hora que apurrinha a cabeça dos meninos demais. Tem ou não tem, gente? Ou não? Tem. Tá? Deixa eu dar um exemplo desse negócio. Ontem à noite, experiência recente. Meu filho ganhou na escola um bilhetinho lá de uma loja, num determinado bairro lá em Apucarana, dizendo que ia distribuir presentinho para as crianças. E meu filho ficou todo empolgado e tal, e o outro coleguinha dele também ficou empolgado, e o coleguinha convidou ele e tal. Beleza, tá, ok. Quando vai ser isso? Falei, domingo e tal. Falei, tá bom, é longe. Vamos lá ver. Tá. Aí passamos em frente à casa do coleguinha dele, o pai dele era um homem que trabalha na beira da estrada, né, arruma pneu e tal. E aí eu passei lá, e meu filho todo empolgado, porque o coleguinha também ia, de repente o coleguinha sai da casa dele todo triste. Eu não vou mais. Aí meu filho, mas como? Não, acho que meu pai não vai deixar. Aí por quê? Daí eu fui conversar com o pai. Gente, que arrependimento de conversar com aquele homem. Você não tem ideia. Aí ele começou a conversar comigo e falou assim, você vai deixar teu filho ir lá? Eu falei, eu vou com ele. É uma loja, é propaganda, quer vender, mas tudo bem, o mundo funciona assim também, a loja tem que vender, tem que empregar gente, tem que gerar renda, tem que pagar imposto, e é assim que funciona a coisa. Eu não vou lá comprar a loja inteira, se der, eu compro um brinquedinho para o menino, deixa ele feliz e vamos embora. Mas ele falou, não, porque esse negócio do dia das crianças é do capeta. Aí eu olhei para ele e falei, é? Ele falou, é. Dia da criança é do capeta. É. Mas explica-me, não.
Porque você não sabe o que tem por trás disso, rapaz. Lá vão distribuir bala, não sei do que e tal. Falei, você está falando bala daquele negócio de Cosme e Damião? Tu fala, não, é muito pior que isso. É pior do que isso ainda. Ô, gente, e eu não consegui escapar desse homem. Eu falei assim, olha, o que eu estou sabendo, senhor, é que é uma loja que vai dar ele catou, eu fui lá, conversei com o dono, ele conseguiu um punhado de brindes, né, e vai dar um brindezinho para cada criança. É óbvio que ele está fazendo propaganda da loja dele, que a criançada um dia vai voltar lá para comprar, vai pôr gente dentro da loja, é assim que funcionam as coisas, não é? Por que o shopping contrata Papai Noel? Para ficar lá para as criancinhas subir no colo do Papai Noel, tirar foto. Por quê? Porque daí você sai da sua casa e entra no shopping. Simples assim. E funciona a coisa assim. Mas dizer que se o meu filho for lá naquele lugar, vai ter uma influência espiritual que vai comprometer a salvação dele, é isso que o senhor está falando? Ele falou assim, mais ou menos. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor é crente? Eu falei, não, sou pastor. É sério? Porque daí eu já virou piada para mim, eu não aguentei mais. Aí eu falei, senhor, o senhor vai me desculpar? O filho dele chorando ali, querendo ir, gente. Pelo amor de Deus, pega e vai com essa criança lá. Entende o que eu quero dizer, gente? A gente tem que ter um pouco mais de sabedoria. A gente sempre, pai e mãe, erra, mas o menino ali, ele conseguiu colocar na cabeça da criança, gente, que essas pequenas coisas, que é um simples presente, um mimo, não dá. Demonizou tudo, exatamente, demonizou tudo. E aí eu falei, nem vou entrar com Bíblia e teologia, porque não funciona. Olha, foi triste para mim. Eu e minha esposa estava ali no banco de trás do carro, assim, a gente ficou triste. Falei, coitada dessa criança. Gente, eu dei aula em escola pública, eu já vi cada coisa que é uma tristeza. Né? Durante o recreio, as crianças estavam na quadra brincando, né, tal, correndo atrás da bola, e tinha uma menina, chorava copiosamente, entendeu? Porque ela foi instruída, por causa da sua religião, que ela não podia correr com os meninos. Então ela sentava do lado da quadra e chorava durante os 15 minutos do intervalo. Então que tipo de pai faz um negócio? Vai para lá. Submissão ao próximo, submissão à comunidade crente, o corpo de Cristo. E a gente precisa entender isso, gente, submissão dentro do corpo de Cristo. Lembra do primeiro princípio? Não é que as pessoas que estão na liderança não vão errar, mas eu me submeto a essas pessoas por amor a Cristo, por uma questão espiritual. É uma disciplina. E como está faltando isso hoje, gente? Porque às vezes começa dentro de casa. O pai e a mãe precisa dar um jeito de fazer valer essa autoridade dentro de casa. Os meninos não podem fazer o que eles querem, gente. Não dá mais. Perdemos o controle faz um tempão. Concorda comigo, vocês ou não? Entendeu? A gente não vai ser prejudicial a uma criança se você decidir as coisas por ela. Em muitos momentos, não vai ser prejudicial. A gente chega muitas vezes num restaurante, eu percebo assim, que às vezes tem dificuldade. O que vocês querem comer? Primeiro que eu não faço essa pergunta, porque quem paga sou eu. Uma questão de inteligência, né? Ah, pai, eu quero comer 10 pizzas, cada uma diferente da outra. Não vou ser assim, né? Mas o que é que nós podemos fazer? Então eu pego o cardápio, quando a gente vai, não é sempre. Fala, filho, hoje dá para a gente comer alguma coisa nesse valor aqui. Ok, beleza, tá bom demais. Mas às vezes a gente chega, gente, as crianças decidem até o que a família compra, põe no carrinho do supermercado. Por aí vai. E vamos embora. Submissão aos quebrantados e desprezados, aos quebrados e desprezados. Há pessoas, gente, que a gente o tem como desqualificado. A Bíblia não diz que aquele que quer ser maior seja este que vos sirva. Somos servos uns dos outros. Então eu como pastor,
Manuel, Marcelo, nós não somos melhores do que vocês, nós exercemos funções diferentes. Nós estamos numa função de liderança, mas não somos melhores que vocês. Mas vocês se submetem à liderança do pastor, ou do conselho da igreja, por uma questão de submissão a Cristo. Não porque nós somos perfeitos, não. E não somos mesmo. E submissão ao mundo, ou seja, a igreja, nós como os cristãos, somos colocados a serviço do mundo, não para que o mundo nos sirva, é diferente. A gente foi colocado no mundo como ovelha. A gente não foi colocado para comer a lã do mundo, mas para servir o mundo, é diferente. Vamos exercer a submissão na nossa vida, no dia a dia? Colocar em prática essa disciplina espiritual? Vamos abandonar nossa jactância, nossa necessidade por controle. Talvez você tenha vivido com muita ansiedade, com muita inquietação no seu coração, porque você quer ter o controle de tudo, quer controlar todas as pessoas que estão à sua volta. A igreja nunca vai ser do jeito que você quer, exatamente. As pessoas não vão ser do jeito que você quer. Lá no seu trabalho, nem tudo vai girar em torno do que você acha que tem que ser. Mas descanse o seu coração e se submete. Liberte-se da necessidade de controle. Deus é incontrolável. A nossa oração não vai torcer Deus, não vai pegá-lo pelo braço, e Ele não vai fazer o que a gente quer, simplesmente porque a gente quer. Mas vamos se submeter à sua vontade, e pedir que o Espírito Santo nos leve a orar segundo o coração dele. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com esses irmãos nesta manhã. Grande privilégio poder revê-los, poder estar com eles. Essa disciplina da submissão, Senhor, mexe muito com a gente, porque talvez na medida que a gente caminhe, ou vai conhecendo a Sagrada Escritura, ou vai caminhando na fé, talvez a gente vá, ó Deus, se enchendo de razões. E a gente se torna uma pessoa que até mesmo não gosta nem de ouvir o que o outro tem para dizer ou falar. A gente não gosta de obedecer. Assim como o Senhor disse para Pedro, que chegaria um dia em que outros o cingiriam e o levaria para onde ele não queria, por amor a Cristo. Essa mesma obra precisa ser feita na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, nos libertar do controle, queremos, ó Pai, se abandonar no Senhor. O que é que o Senhor quer de nós? Nos dá, ó Pai, aquele descanso que é fruto, ó Deus, dessa liberdade de não ser apegado, de não ser agarrado a este mundo e ser, na verdade, agarrado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.